A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal EBD Tessalônica. Aleluia, eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, da cidade de Ribeirão Preto. Se você sentir de Deus, inscreva nesse canal para nos ajudar a manutenção desse canal. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E que nós precisamos da ajuda de todos os nossos irmãos, amém? Se você gostar dessa palavra, deixa o seu like, faça o teu comentário, glória a Deus. E eu quero aqui deixar uma palavra de Deus ao seu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra que eu quero deixar é sobre o arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento? Quando será o arrebatamento? Como será o arrebatamento? Glória a Deus. Nós observamos que o arrebatamento da igreja será o grande momento em que o Senhor Jesus virá para buscar o seu povo fiel aqui na terra. Nesse momento, aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados. E todos redimidos que ainda estiverem vivos serão transformados e glorificados. Queridos, a palavra arrebatamento é derivada da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia Vulgata para traduzir o verbo grego harpazo, que significa pegar, agarrar ou levar pela força. Aleluia. No texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e assim nas traduções da Bíblia em português, no grego, arpagezometa, que significa levados, é traduzido como arrebatados. E observamos que a doutrina do arrebatamento é uma doutrina que causa grandes polêmicas, mas também é uma doutrina de grande importância para todos nós, porque todo cristão verdadeiro deve aguardar e deve desejar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Aguardar ansiosamente é aguardar preparado, porque a qualquer momento Jesus pode voltar para arrebatar o seu povo. Mas aqui dentro desta palavra vamos aqui entender daqui a pouco um pouco mais sobre o arrebatamento da igreja. Então vamos entender quando será o arrebatamento. Agora, nesse exato momento, quando será? Muito bem. Nós observamos que a Bíblia, ela não nos dá uma informação, ela não informa para nós a data exata sobre quando será o arrebatamento da igreja. Eu observo aqui que na data de 22 do mês de outubro de 1884, um pregador norte-americano, ele anunciou que a volta de Jesus seria nesse dia 22 de 10 de 1884. Porém, foi um grande desapontamento para ele
e também para todos que ouviram a sua mensagem e começaram a aguardar ansiosamente aquele dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia, ela afirma que o dia do arrebatamento da igreja já está determinado e só Deus é que sabe e conhece aquele dia em que a igreja será arrebatada. Porque em Marcos capítulo 13, versículo 32, a Bíblia diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ele é quem sabe o momento em que Ele ordenará ao seu Filho a vir buscar a igreja. Agora, sem tratar exatamente da data, os cristãos se posicionam de maneira diferente com relação ao período em que o arrebatamento acontecerá. Basicamente, existem três interpretações totalmente diferentes. Veja bem, existe um grupo de pessoas que são os pré-tribulacionistas, que essa linha de interpretação, ela defende que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, exatamente para livrar a igreja do grande sofrimento que ocorrerá na terra. Quem adota essa interpretação geralmente está fazendo uma distinção completa entre Israel e a igreja, defendendo que a grande tribulação será apenas para Israel e, portanto, a igreja de Cristo deverá ser retirada da terra. Existe também a segunda interpretação, que é num grupo mesotribulacionismo. Essa interpretação, ela nos ensina que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, quer dizer, no meio da tribulação, a igreja será tirada da terra. Segundo essa posição, os primeiros anos da grande tribulação serão de paz e prosperidade mundial, mas de repente essa falsa paz será quebrada e o anticristo revelará toda a sua perversidade, e é então que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Então, eu não estou afirmando que será assim. É um grande grupo que crê, que acredita que vai ser dessa forma. O terceiro é o pós-tribulacionismo, que acredita que essa interpretação defende que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação. E durante esse período a igreja será duramente perseguida, pois Satanás e seus agentes tentarão a todo custo eliminar a pregação do Evangelho, até que então Cristo surgirá nas nuvens para buscar o seu povo e trazer grande juízo sobre os ímpios. Mas vamos saber mais sobre o que? Sobre a diferença entre o pré-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Durante a maior parte da igreja na terra, a maior parte da igreja, não houve nenhum debate realmente significativo. A ocasião, meus irmãos, do arrebatamento
em relação à grande tribulação de forma geral. Os cristãos concordavam que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação, ou seja, a posição mais tradicional dentro do cristianismo é o pós-tribulacionismo. Todavia, na atualidade, esse cenário sofreu uma mudança. Mudança essa que a maioria dos cristãos estão agora dominando-se pré-tribulacionista. Embora a maioria nem mesmo saiba por que estão assumindo, estão acatando essa interpretação. Apesar de os defensores do pré-tribulacionismo se esforçarem para tentar recuar seus ensinos ao período e à posição dos pais da igreja, oficialmente esse tipo de interpretação ganhou força apenas no século XVIII e a partir daí foi amplamente divulgada. A partir do século XVIII, essa interpretação do pré-tribulacionismo ganhou força entre os cristãos pentecostais e até mesmo os não pentecostais. Então agora a maior parte dos cristãos crê que o arrebatamento da igreja será pré-tribulacionismo, que não vai sofrer a grande tribulação. Muito bem. Mas quando será o arrebatamento? Bom, como eu já falei antes, a Bíblia não nos deixa nenhuma informação. A Bíblia diz que o dia do arrebatamento já está marcado por Deus, mas nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, unicamente o Pai que está no céu. Mas na Bíblia nós encontramos alguns detalhes importantes. E como será o arrebatamento da igreja, né? Na Bíblia nós possamos encontrar. É claro que, dependendo da interpretação escatológica adotada, haverá diferença no entendimento acerca de como se dará esse momento. Observamos aqui que nós, o que precisamos, os cristãos, fazer é deixar um pouco as discussões sobre o arrebatamento de lado, porque a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente, e isso não significa que ele será secreto, nem mesmo que ele não será precedido por sinais específicos, que a Bíblia claramente afirma que irão acontecer, como a proclamação do Evangelho em todo o mundo, a tribulação, a intensificação de desastres naturais, guerras, pestes, terremotos em vários lugares, maremotos em vários lugares, né? Observamos aí também que a grande apostasia também nos leva a crer que Jesus está voltando. O que está acontecendo nos dias atuais, maremotos, terremotos, tsunami, né? Agora essa onda de calor tão intensa que nós estamos sofrendo em todo o nosso país, a natureza, ela mudou a sua manifestação. No tempo do verão faz frio, no tempo do frio faz calor.
Tudo isso aí são sinais que a natureza nos mostra que está próximo. Jesus está próximo às portas. Observamos aqui em São Mateus capítulo 24, versículo 5, onde Jesus disse ao seu povo, aos seus seguidores da época, que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muito, e se for possível, enganarão até mesmo os escolhidos de Deus. Nós observamos que aqui em Marcos capítulo de número 13 e versículo número 2, Jesus disse aos seus seguidores, aquela grande multidão, e diz, respondendo Jesus, disse-lhe, vês esse grande edifício? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então nós observamos que, aleluia, que estamos vendo, os sinais que estão escritos na Bíblia, está se cumprindo, está se manifestando. E isso é a voz de Deus avisando você que está próximo o dia do arrebatamento da igreja. Não fica vacilando. É momento de nós nos prepararmos mais e permanecermos preparados para quando acontecer esse dia, naquele grito, naquele alarido que diz aqui a Bíblia, que haverá um grande alarido, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso está próximo disso acontecer. Aleluia. Observamos aqui que no livro de 2 Tessalônica, capítulo 2, versículo 3, Paulo faz uma recomendação interessante para o povo de Tessalônica. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não fique enganado não, porque breve isso aí vai acontecer. Então, observamos que quando a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será repentino, ela está se referindo ao fato de que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e vai-te ao Ocidente. Glória a Deus. É por isso que o apóstolo Pedro escreve que o dia da volta do Senhor virá como ladrão. 2 Pedro capítulo 10, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há será queimada. Todavia, é importante entender que os verdadeiros seguidores de Cristo não só pegará de surpresa, ou melhor, todavia, é importante entender que o verdadeiro seguidor de Cristo não serão surpreendidos, ou seja, o arrebatamento da igreja será repentino, mas só pegará de surpresa os incrédulos, por isso que eles serão repentino, mas ao mesmo tempo esperado pelos fiéis. Então, os ímpios não estão esperando, os incrédulos não estão esperando o arrebatamento.
mas nós, os fiéis, esperamos. Então, para nós não vamos ser surpreendidos. Amém? Essa aqui, fica aqui, a primeira parte dessa palavra, e eu quero encerrar aqui, nesse momento, esse vídeo, e na próxima oportunidade quero continuar falando ainda a segunda parte sobre o arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.